Que juventude é essa? Do que a gente está falando? Jovens. Que jovens? Aqui foi muito bem citado. A gente está falando de quem? Do tatataraneto do Sarney? A gente está falando da quarta geração da família Calheiros? Ou do filho do Zé Dirceu? Não. Essa juventude não nos interessa. Juventude que está invadindo ali a Casa do Povo da cidade de São Paulo, impedindo o trabalho legislativo dos nossos mandatários eleitos, assim, flagrante ato antidemocrático, não é essa juventude que a gente está falando. Com certeza não. Inclusive, eu acho que você não precisa ser jovem para ter juventude nos olhos. Eu cito aqui o exemplo do professor Modesto Cavalhosa. Quem não acompanha ele, agora ele está nas redes sociais. É um senhor de 85 anos, é uma sumidade, ele está se doando para o Brasil, propondo reformas, propondo a candidatura civil independente para quebrar a hegemonia dos partidos. Está propondo o fim das coligações, uma série de reformas, uma proposta coerente. Eu brinco com ele, nossa, professor, você tem juventude nos olhos, é muito mais jovem que eu. Então falar de jovem na política, para mim, é falar do rompimento, da ruptura com as velhas práticas. E as velhas práticas que os meus colegas aqui de mesa estão muito acostumados. Eles lutam contra isso todo dia. A gente está falando de compra de apoio político. A gente está falando de mídia vendida, por que não? Falaram de mídia enviesada e os blogs sujos, pior ainda. Né? A gente está falando de funcionário fantasma em gabinete. Todas essas pequenas coisas, né? Essas unfair advantages, no mundo aí do mercado do empreendedorismo, que a velha política traz. Então, eu queria colocar aqui 3 pontos do que eu considero que é a atuação correta no sentido de uma nova política. E a primeira delas é bem óbvia. Escrúpulos. A velha política não tem escrúpulo. A única regra que a velha política segue é de que vale tudo, menos perder. Vale tudo, menos perder. Não tem valores. Aqui, quando eu sento aqui nessa mesa, me emociona, porque eu vejo muita novidade. Viu, Eduardo? Eu vejo novidade quando você desafia a mídia tradicional, né? Your fake news. Não. Eu vejo novidade quando eu estou do lado da vereadora com um gabinete enxuto, que está fazendo um trabalho tão bom, está fazendo um trabalho melhor do que os seus colegas, com nem metade da equipe. Eu vejo novidade quando eu vejo um deputado estadual, fora da sua jurisdição, prestar solidariedade aos nossos irmãos venezuelanos. Eu vejo novidade quando eu vejo um vereador com compromisso com a moral. Vereador, vem falar aqui, olha, a minha questão é moral. Alguém tem dúvida que o Brasil está numa crise moral? Né? Eu vejo novidade, viu, Leandro? Quando eu ouço o seu currículo. Eu fico ligeiramente envergonhado também, devo confessar. Enfim, falando de escrúpulos, eu acho que a gente pode aproveitar toda a energia do jovem, o idealismo, como é que a gente vai canalizar isso de uma forma bacana. E mudando, além da questão de valores, né, de colocar alguns freios morais na política, que é o que não ocorre hoje em dia, vamos para o ponto aí que me toca mais particularmente, que é engajamento. Engajamento. Como é que a gente engaja o jovem? Vocês já pararam para pensar como é paradoxal a esquerda conseguir atrair tantos jovens para a política? Então vamos pensar assim, de forma freudiana, tá? Tá lá o sujeito, a menina, o menino, eles estão crescendo, se desenvolvendo, adolescendo. Aí é natural que eles busquem um senso de identidade, né? Eles querem se distanciar um pouco da autoridade paterna, autoridade materna, enfim. Essas coisas, esse processo que todos nós vivenciamos na busca pela nossa individualização. E aí o cara troca essa autoridade pelo discurso da esquerda. Olha a loucura, né? Uma ideologia que prega o partido único, o império do politicamente correto, né? A censura à liberdade de pensamento.
Então é muito louco, você tem jovens procurando liberdade onde ela menos existe. Você tem minorias, você tem pessoas se identificando, buscando aquele senso de pertencimento em minorias, sem perceber que a grande minoria ou a menor minoria é o indivíduo, pessoal. Então é aí que a gente tem que chegar. A gente tem que combater esse discurso. Falando um pouco de discurso, eu procuro fazer no meu canal, não sei quantos de vocês conhecem meu trabalho, mas depois nas redes sociais, se quiserem me procurar lá, é Caio Coppola com 2 P's e 2 L's, é no Facebook. Eu procuro ter um discurso um pouquinho diferente. O pessoal falou muito na mesa anterior sobre polarização. Eu não vejo problema nenhum em polarização, eu acho que isso enriquece o debate. E eu acho que tem que polarizar mesmo. Se um cara fala um absurdo, você tem que combater isso. Existem posições que são extremos opostos, é normal. Mas o fato é que a grande mídia taxou isso como uma coisa negativa. Isso é um dado da realidade. Então você tem 2 discursos. Você tem um discurso de aglutinação, que é um pouquinho o que a gente está fazendo aqui hoje, pregando para convertido, não é assim que se fala? Né? Graças a Deus. Que é necessário, é fundamental. A gente está aqui se mobilizando, né? A gente está aqui, na verdade, isso aqui é uma grande terapia em grupos. Eu estou me sentindo em casa aqui. É sério, é sério. Isso aqui, aleluia, irmãos. Aleluia! Isso aqui está me reenergizando. O vereador Jordi falou muito bem. Olha, eu estou exausto, mas eu não estou entendendo nada porque eu estou feliz. E é exatamente essa a minha sensação agora. Falando então desse discurso de aglutinação, isso daí é fundamental. Mas nos meus vídeos, vocês sempre vão reparar que eu tento fazer um discurso de persuasão. E eu vou dar alguns exemplos práticos aqui, porque é um pouquinho da minha experiência que eu acho que vocês podem me ajudar a levar para fora, né? Bom, todo mundo aqui é muito politizado. Só que o brasileiro médio, ele não está tão politizado assim. Ele está muito mais politizado, está muito mais receptivo às ideias liberais. Mas, da mesma forma que aqui estamos num sábado de tarde, todo mundo com fome, né? Aqui na Alesp, tem um monte de gente que está na academia, que está no parque. E isso é justo, é válido e legítimo. Tomara que um dia a gente também esteja na academia, no parque, sem se preocupar com esse tipo de coisa aqui. Mas, para mim, o que pega? Essa pessoa, ela vota. Essa pessoa, ela pode ser chamada aí para esse nosso grupo aqui. Então, além do discurso de aglutinação, a gente precisa de um discurso de persuasão. É por isso que quando eu fui abordar o Escola Sem Partido, que é um projeto que eu apoio, inclusive o Dr. Miguel é seguidor do canal, um dos primeiros, sempre fez questão de me apoiar, me ligava lá de Brasília, etc. Quando eu fui fazer o vídeo sobre o Escola Sem Partido, eu pensei assim, como que eu consigo plantar aquela semente na cabeça do jovem, usar um pouquinho do senso de desafio à autoridade que toda a juventude tem dentro de si, né? Como que eu consigo capitalizar em cima disso e fazer essa pauta, antidoutrinação, chegar na sala de aula? E o caminho que eu encontrei foi, no meu vídeo, falar o seguinte: olha, pessoal, não vou discutir os projetos de lei, mas que professorzinho que tem medo de um cartaz em sala de aula? Que professorzinho que tem medo de cartaz em sala de aula? Então, o call to action, a chamada do vídeo, qual que era? Olha, molecada, é o seguinte, está aqui em anexo o PDF do Escola Sem Partido. Então, imprima e colhe na sua sala de aula. E a gente colocou um medidor para ver quantas vezes aquele link era clicado. E foram mais de 1000, Marcel. Mais de 1000 cliques. Vai saber quantas salas de aula tem agora o cartaz do Escola Sem Partido, sem precisar passar por lei, sem precisar passar por todo esse trâmite, mas a gente plantou a semente, né? Tá lá, todo mundo recebeu. Outro exemplo, é óbvio que eu sou contra cotas raciais. Imagina que alguém formado em direito vai ser a favor de cotas raciais, pessoal. Isonomia, isso é direitos fundamentais. Pelo amor de Deus, é óbvio que eu sou contra. Só que na hora de defender isso, na hora de defender o projeto de lei do vereador Fernando Holliday, que está aqui na plateia, qual foi a estratégia? O Fernando lembra. Eu falei o seguinte, olha, aqui em São Paulo, uma das heranças malditas do nosso ex-prefeito Fernando Haddad, além de 7 bilhões de déficit nas contas públicas, e a vereadora pode confirmar,
foi ter feito uma lei em que 20%, olha isso, gente, 20% dos funcionários públicos concursados tem que ser de origem afrodescendente. Pessoal, depois do diploma, depois, formou. O que é isso? É concurso público. O cara já se formou. Isso é a mesma coisa que ter cota para pós-graduação, para mestrado. Assim, é o cúmulo do absurdo. A cota já é absurda. Esse é o cúmulo. E isso não tem contra-argumentação no caso dos concursos públicos. Então, o que a gente atacou no vídeo? Falou, olha, o cara está defendendo cota depois que o cara já está formado. Olha o absurdo disso. Então, também, para começar a despertar nas pessoas, porque a partir daí é um raciocínio de gatilho. O cara, bom, mas espera aí. Se não faz sentido no concurso público, e o exame vestibular é um concurso público, então também não faz sentido na faculdade. Então, é isso que a gente tem que começar a desenvolver, esse tipo de raciocínio. E aí, finalmente, uma causa que é muito querida para mim, falar da universidade pública. Eu não sei quantos de vocês são paulistas, mas eu tive o privilégio, e é privilégio mesmo, no sentido bom e ruim da palavra, de estudar na Universidade de São Paulo. Eu sou a terceira geração da minha família que estudou na Universidade de São Paulo. A USP, é muito fácil esse exemplo, porque a fonte de financiamento dela é muito clara. A USP é financiada por 5% do ICMS de São Paulo, certo? Aqui em São Paulo, aliás, bom, o ICMS é um imposto onipresente, né, que não faz diferenciação na capacidade contributiva, né, de quem está pagando o imposto, ou seja, o mesmo imposto que a gente aqui, que nós da elite não é palavrão, né, aqui, né, que nós da elite pagamos no cafezinho, é um imposto que lá na ponta, né, os funcionários de limpeza da cidade pagam, é a mesma coisa. Então, independente de faixa de renda, você paga o mesmo ICMS, o imposto do consumo, ele é onipresente. 5% disso vai para a USP. Aí você fala, bom, tranquilo, né? 5%. Sabe quanto dá, pessoal? 5 bilhões. Quem aqui sabe qual foi o prêmio Nobel que a USP ganhou para o Brasil? Zero. Vocês gastam 5 bilhões, a gente gasta 5 bilhões por ano e não consegue produzir um prêmio Nobel. E mais, não é só a graduação que é gratuita, aí tem a pós-graduação, o mestrado, o doutorado. O que é isso, pessoal? Olha que inversão de valores, né, deputado? A gente tem aqui, a elite paga uma educação de base qualificada, paga cursinho, paga aulas extracurriculares, não é verdade? Para depois estudar na faixa com o dinheiro do ICMS do povo paulista. Bom, eu tinha que passar essa mensagem. Como que eu fiz? Através da lei anti-pichação aqui em São Paulo, cuja primeira, vamos dizer assim, delinquente, era ninguém menos que uma menina branca, 20 e poucos anos, ex-candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, que tinha sido campeã de hipismo. Hipismo, salta, cavalo. Campeã de hipismo, estudou no Humboldt, fala alemão. E essa menina, ela foi presa pichando, né? E aí eu estou mostrando assim, ó, estava fazendo o perfil dela, e aí eis que surge, e ela também estuda Direito na USP. Ela sofreu muito, né? Ó, colega aí do companheiro. Assim, cara, olha o absurdo disso, né? Então, assim, o pessoal fala, não, essa lei anti-pichação, ela vai vitimizar a juventude negra, pobre, barra da periferia. Não. Pegou essa menina que sofreu muito na vida. Mas o que é legal mostrar? É usar o exemplo dessa figura aí, vamos dizer assim, alegórica, para mostrar o absurdo que é a gente pagar essa faculdade. Então tá lá, tá plantada a sementinha, 1 milhão de visualizações, 1 milhão de pessoas viram que é ridículo a USP ser gratuita para quem pode pagar. É ridículo. Bom, finalmente para fechar, que eu me surpreendi, excedi meu tempo, nessa que é a minha estreia, aliás, o batismo de fogo, né? O primeiro debate da minha vida e ó como eu estou acompanhado, né? Nada mal. Vou ser bem breve, é possibilitar o terceiro ponto. Então eu falei de escrúpulos, eu falei de engajamento e agora eu vou falar de mecanismos para possibilitar a renovação. Cara, olha esse fundo partidário. O que é isso? Isso nada mais é
do que uma tentativa desesperada de sufocar a renovação. Quem vai mandar no destino desse dinheiro são os caciques lá em Brasília. Eles não conseguem mais fonte de financiamento, então a gente vai pagar a conta. É simples assim, eles querem sufocar a renovação. A gente tem aqui a Janaína, que é do Partido Novo, o Lira também. É um case muito interessante, porque pelo processo seletivo, pela forma como a coisa é conduzida e pelo fato deles não usarem dinheiro público em campanha, a gente tem, então, a demonstração clara, a gente tem um case de sucesso que prova que é possível, sim, você criar regras que favoreçam o surgimento de novas lideranças. E a gente tem que pressionar nesse sentido. Para mim, a luta mais importante hoje no Brasil é fazer uma pressão contra o fundo partidário. Estou aproveitando a presença ilustre aí do membro do MBL. Cara, ajuda a gente nessa. Tamo junto. Vamos, vem pra rua todo mundo. Isso é o mais importante no Brasil hoje. É fazer pressão nesses caras. Isso não pode passar. Eles vão sufocar a gente assim. Então essa que é a mensagem. E o Distritão. O Distritão ferra também. Que basicamente é transformar a eleição aqui numa majoritária. E óbvio que quem tiver mais dinheiro, é tudo ligado. O dinheiro vem carimbado pelos caciques para eles mesmos, para garantirem um outro privilégio, que é o foro privilegiado, que é outro absurdo. Mas aí eu já estourei muito meu tempo e muito obrigado pela atenção de vocês.